Boa tarde, pessoal. Estamos no penúltimo dia do festival. Vamos iniciar agora o segundo bate-papo da noite. Da noite não, da tarde, né, no caso. Oi, Revista Berro, por favor, envia pra gente uma solicitação pra gente entrar ao vivo. Me envia a solicitação que eu aceito aqui. A gente vai receber a Dani Guerra, que é da Revista Berro. A revista, os processos da revista e também um pouco sobre o que é o berro, né? Entrou? Opa! Pronto, Tudo bom, Dani? tudo bem? E Eu me você? chamo... Tudo bem, eu me chamo Tamires, sou uma das produtoras aqui do Festival Quarentena, sou produtora cultural no coletivo Lado B, também sou artista e colaboradora do coletivo de arte Toca da Matraca, todos eles de Sobral. E é isso, eu gostaria de conhecê-la. Ah, boa tarde, meu nome é Daniele, mas sou Daniele Fernandes, mas sou mais conhecida como Dani Guerra. Eu sou jornalista, sou estudante de história também, já atuei em vários movimentos sociais e hoje em dia eu faço parte do coletivo da revista Berro, juntamente com Arthur Pires, o Vitor Grilo e o João Ernesto. É, e Desde 2016, mais ou menos, que eu faço parte da Berro. E é isso. Do que se trata a revista Berro? Bom, a revista Berro, ela surge no contexto de manifestações, né, de 2013, 2014. E aí, partindo do pressuposto de que a comunicação é um direito humano e que no Ceará, não só no Ceará, no Brasil, nós temos um contexto de concentração midiática muito intenso, né? E aí, a revista, ela surge com esse intuito. Eu não estava no começo da revista, que ela surge em 2014, mas eu fui para o lançamento dela, eu era próxima, porque eu estudava na UFC e os meninos tinham se formado na UFC, né? E aí, ela... Tá, eu trouxe... Aí a primeira edição dela vem justamente sobre essa temática, né? Que é a temática de democratização da comunicação. Isso aqui é uma relíquia, 2014. E depois ela vai trabalhando outros direitos, né? E aí trabalha o direito à moradia, com essa questão das remoções na Copa do Mundo 2014. Trabalha a questão do debate, a criminalização das drogas. Trabalha essa questão a nossa última revista, né? Que é Com Palavra Bandido, que a gente lançou ano passado. Lindo. Ela ela vem trazer a temática de questionar um pouco o sistema, como está posto esse sistema de, tanto o sistema carcerário, né, mas como esse sistema punitivo como um todo, né. E aí, gente, eu não tô conseguindo ver nem os comentários, eu tô nervosa aqui. Eu vou deixar você, tu vai desenvolvendo e eu vou lendo o comentário das pessoas e a gente vai gerando essa sala, vamos dizer assim, essa sala de conversa, né? Eu faço a mediação entre os comentários e você. Tudo bem? Ok. Massa. E, hum, A gente considera a revista Berro uma revista independente. É uma nós consideramos que é uma revista de comunicação independente. É, No entanto, ela, para ser impressa, ela é uma revista gratuita, ela é entregue de forma gratuita, e ela, para conseguir ser impressa nesse modelozinho aqui, né? Ela é muito caro imprimir. Essa última aqui foi 40 páginas, então é uma coisa muito cara imprimir 1.000 exemplares, que foi mais ou menos o que a gente imprimiu. Então a gente geralmente tem parceiros, né? Só que esses parceiros não têm interferência nenhuma, nem no nosso conteúdo que vai para o site, nem no nosso conteúdo da revista. Na verdade, a revista já está pronta, né? Quando a gente vai atrás dos parceiros para publicar. Mas a nossa maior dificuldade é essa. Como é que eu posso dizer? Justamente esse financiamento a longo prazo, formas de financiar, né? Não só nossa, como de vários outros coletivos que trabalham com comunicação independente em Fortaleza. Não é fácil, assim, é uma lida bem difícil, assim, trabalhar em coletivo. Perguntaram se tem edição em PDF, como funciona? É por assinatura?
Não, não é por assinatura. Vou falar primeiro da revista impressa. A revista impressa ela é É. entregue tanto no lançamento, a gente faz vários lançamentos, certo? Como também a gente distribui ela em bibliotecas comunitárias e públicas, e outros espaços públicos, né, como enfim, museus, enfim. E aí a gente, uma parte, né? Outra parte a gente divide com alguns movimentos culturais de Fortaleza, né? Inclusive, a Argentina, que vai ser a próxima que vai falar aqui no festival, ela esteve aqui, ela foi uma das matérias é sobre o Papo de Ideias, e a gente deixou a revista lá, inclusive no Encontro de Saraus, a gente distribuiu para vários movimentos. E tem a revista online, que ela era no ISU, mas agora a gente mudou a plataforma. E qualquer pessoa pode ver. Basta ir lá no revistaberra.com e entrar tem lá uma partezinha chamada edições impressas. E vai ter lá todas as edições. E aí você vai acessar como se estivesse aqui, ó. Como se estivesse acessando aqui. A mesma diagramação, o mesmo projeto gráfico. Dani, eu queria te perguntar, você falou que quando vai atrás de colaboradores, patrocinadores, a revista ela já está pronta, né? Ela já tá no ponto da distribuição, praticamente. Imprimir e distribuir. Qual o foco da revista, assim? Do que trata a revista Berro? Quais são as temáticas, os tópicos que vocês costumam abordar no conteúdo da revista? Muda muito, né? Nós vamos para a nossa sétima edição e cada edição é uma temática totalmente diferente. Por exemplo, a gente teve essa revista aqui, que foi a edição número 5, né? Que é a Aurora de Sonhação, que fala, na verdade, sobre a temática dela, porque geralmente nossos temas são bem críticos, né? Então, a temática dessa revista aqui foi entrevistar movimentos sociais como essas pessoas que participam de coletivos, de movimentos sociais, estão pensando outra forma, tanto de educação, como de agricultura, como de, enfim, até de maternidade, entendeu? Então, o tema, ele modifica muito, a gente resolve o tema antes, assim, na reunião de pauta, já que a revista também demora bastante para ficar pronta, né? E tem todo o processo de reportagem, quanto o processo de diagramação, tudo isso demanda bastante tempo, porque é um processo, em grande parte, voluntário, né? Tanto da gente, dos jornalistas que fazem parte, tanto dos artistas que aceitam. Isso aqui é importante dizer também. A revista, ela, além de ser jornalística, né? Ela é literária também, então ela tem conto, ela tem crônica, ela tem poesia. Então, todo mundo que aceita fazer parte da revista, geralmente é um trabalho voluntário, porque a gente não tem ainda como bancar a revista. E por isso que é um processo que demora um tempinho, assim, para ficar pronto. Então, a gente define, geralmente, no começo do processo, a gente faz assim, uma reunião de pauta, e aí, a partir dessa reunião de pauta, a gente define, pronto, vamos falar sobre o quê? E aí, nessa nossa última revista, a sétima edição da revista, a gente vai fazer sobre a questão do mercado cultural em Fortaleza, na verdade, e a gente parte daquela música do Ednardo, né? Que é Amanhã se der, carneiro, carneiro, eu vou embora daqui pro Rio de Janeiro, né? E aí a gente parte desse questionamento para os artistas. Foda. Ainda, eu estou falando muito rápido, né? Ainda é necessário sair do Ceará para ir pro Rio, São Paulo, para poder um artista, né, ser reconhecido, né? E aí a gente parte de um momento que, por exemplo, nas artes cênicas nós temos artistas como Jesuíta Barbosa, que não é cearense, mas parte daqui o trabalho dele, né? E Silvério Pereira. E Aham. musicalmente temos muitos produtores, enfim, bandas, enfim. E aí a gente parte desse questionamento para perceber, o Silvério Pereira só consegue o que ele conseguiu por estar no eixo Rio-São Paulo, ou é o que ele já vem construindo há muito tempo aqui, né, com as travestidas aqui no Ceará. E quando a gente chega com esses questionamentos para os artistas, né, a gente entrevistou várias pessoas, assim, desde Catatal até Silva Moura, enfim,
muita gente, Murilo Ramos, o Danilo Castro também, que é um crítico teatral, muita gente, e a gente vai perceber que, na verdade, isso pode até ofender algumas pessoas, porque pessoas como Silva Moura, por exemplo, que ela é tanto dançarina como atriz, e ela tem um trabalho de mais de 40 anos aqui no Ceará, ela é super reconhecida, e eu cheguei para essa pergunta com ela, ela disse assim, mas eu sou reconhecida, e eu nunca saí daqui, né? Então, a gente foi modificando um pouco a nossa hipótese com fazer a revista. Nossa. E também eu percebi que para vocês fazerem esse trabalho, além do jornalismo, vocês dialogam com outras áreas, né? Como a história, como a sociologia, a antropologia. E eu gostaria de saber quem compõe a revista Berro, quem são as pessoas que estão por trás da revista. É, atualmente, nós estamos com 4 pessoas, né? Sou eu, né, Dani Guerra, que sou jornalista, o Arthur Pires também, que é jornalista. Aí tem o João Ernesto, que ele é mestre em ciências sociais e tal, e também é artista, trabalha com. Ele pesquisa, por exemplo, saraus periféricos na cidade de Fortaleza. E também é poeta, tem vários livros publicados. Dois que eu conheço, né? Mas eu não posso dizer quantos. Então, e o Vitor, que já pega um pouco essa veia do audiovisual, né? E também trabalha com múltiplas coisas, na verdade. Não só do audiovisual, mas trabalha muito com isso. E é mais ou menos isso. São 4 pessoas atualmente. Nós queremos diversificar, assim, aumentar o número de integrantes, mas também a gente tem procurado, como eu falei, essa sustentabilidade do coletivo, né? Porque não adianta nada a gente oferecer muito trabalho para as pessoas estarem fazendo e a pessoa não ter nenhum tipo de retorno financeiro, por exemplo, que é necessário. A gente vem, assim, desde 2 anos para cá, na verdade, pensando que a gente tem que se bancar também, né? Não adianta esse negócio de trabalho voluntário. Não só a Sim. gente está pensando assim, Tudo, né? Toda sendo independente. toda a cena independente está pensando assim, que, tipo, não dá pra gente ficar. A gente tem que se bancar, a gente tem que pagar aluguel sim. E é uma grande questão, porque quando a gente chega no momento desse que nós estamos vivendo agora, é que a gente vê as circunstâncias de instabilidade financeira que a gente vive, né? E isso nos aproxima muito, por exemplo, da galera que a gente entrevistou para a revista. Porque geralmente os artistas estão virando o quê? Empreendedores também. Eles estão virando essa ideia de empreendedor de si mesmo, né? Que é o texto que o Thales Azigon acabou de postar, poeta. Ele Eu fala fiquei sobre isso. imaginando, maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala sobre isso, né? Sobre essa necessidade de tem que se vender. É uma coisa tão louca. E aí, você falando um pouco da temática da revista, né? Você para observar a forma que nós tratamos a cultura no Ceará, né? E aí, Sim. quando o Danilo Castro ele, que é um crítico incrível, maravilhoso, assim, que ele fala o quê? Aqui no Ceará, infelizmente, a arte ainda é vista, né? Como você tem que estar mendigando, ou então você tem que ter, de certa forma, Aguardar editais, enquanto isso, tu passa 3 meses de fome, come um mês, espera mais 3 meses para o próximo cachê chegar. Exatamente. E é essa lógica de eventos, né? E aí sai agora um edital, eu achei interessante esse edital de emergência que sai, sendo que várias coisas que não foram pagas, as pessoas, os artistas estão esperando, inclusive a gente. A gente está esperando um cachê agora ainda da Bienal do Livro do ano passado, muitos meses, entendeu? E aí a gente o edital de cultura aqui do estado do Ceará, esse edital maior, as pessoas passam um ano e meio, 2 anos esperando para receber o cachê. Então é uma situação bem desesperadora, assim. Quando chega um momento que a pessoa não pode fazer pequenos bicos, como agora, acontece muito isso. E a gente da mídia independente também está nisso, né? Porque queira ou não queira, a gente tá questionando e tal, só que
fica numa situação muito instável a nossa situação de sobrevivência. Por isso que a gente também está pensando muito nisso antes de abrir o edital, de pensar novas pessoas e novos integrantes para o grupo. Tem uma pergunta falando sobre a revista, né? Como a gente está conversando agora. Onde encontra a revista no Benfica? Ela está à venda? A revista não está à venda, ela é gratuita, ela é distribuída de forma gratuita. No momento, essa última edição não existe, não tem mais. Só os Só para editores. colecionadores que pegaram antes. A gente ainda tem, os editores, assim, os participantes do coletivo ainda tem um pouco, assim, mas bem pouquinho mesmo. Não tem essas revistas todas, assim. Porque a gente também guarda, porque às vezes a gente precisa mostrar nosso trabalho, né? Enfim. E aí, então ela não tem mais na edição impressa, essa agora, né? Da Berro 6. Agora só na Berro 7. Vocês Mas ela pensam de está alguma... disponível no site. Massa. Vocês pensam de alguma forma fazer gerar a revista nesse campo comercial, de começar, além de ela sair do campo de fazer da revista ser gratuita, mas também, de certa maneira, comercializá-la, passar a comercializá-la para poder gerar isso que a gente está conversando de economia independente e tudo. Porque eu sinto também que há uma certa deficiência não sei se dizer na educação das pessoas, não acho que eu não gosto desse termo, mas na vivência das pessoas de não pagarem por arte, né? Por não pagarem por cultura e sempre aguardar o governo e as instituições públicas, enquanto seu amigo tem uma revista, enquanto seu amigo tem uma banda que está fazendo um show a 5, 10 reais e o próprio público não financia a arte também, né? Claro que isso deveria vir do governo, dos órgãos públicos. Mas tu acha que falta ainda esse entendimento das pessoas em consumir arte, assim como elas consomem todas as outras coisas? Tipo, elas pagam uma Heineken a 7 reais, mas não paga a entrada de um ingresso a 10 reais, por exemplo. Eu acho que sim. Acho que falta. Porque, assim, algumas pessoas levam isso para o lado de como se houvesse uma certa incapacidade de você assimilar produtos de arte, mas na verdade isso não. Ou elitização da arte. O que eu vi, pelo menos, partindo das entrevistas que eu fiz, enfim, e também da minha trajetória, que eu já acompanho há muito tempo, né, artes cênicas aqui no Ceará, é que existe uma fusão, sim, entre a técnica mesmo e como é que eu posso dizer? Essa arte popular, essa arte de rua, né? Por exemplo, né? Acaba de... Um dos entrevistados da revista foi o Altemar de Monteiro, né? Da Norte de Teatro aqui do Ceará, de Fortaleza. E ele acabaram de sair, né? O Norte Teatro acabou de sair com Ainda Vivas, né? Que é um diálogo com saraus, por exemplo. E aí é incrível, né? O espetáculo. Então você vê que não é exatamente uma coisa distante ou elitizada, mas na verdade falta um pouco as pessoas entenderem que isso é importante, né? Entenderem que isso é um direito, porque as pessoas acham que não é um direito, por exemplo, como é direito à moradia, como é Por exemplo, a gente trabalhou vários direitos nas revistas antes, né? E aí, às vezes, é mais fácil defender esses direitos, a moradia, a comunicação. A comunicação nem tanto, né? Mas a moradia, a educação, do que a cultura. Porque as pessoas não consideram que isso é importante, entendeu? E aí tem que modificar toda uma ideia que está muito uma fabulação que está muito solidificada de que cultura é uma coisa que só serve para vagabundo, que é coisa de maconheiro, entendeu? É uma coisa que eu vejo que é possível, né? Estamos aí tentando modificar É essa. interessante falar sobre isso, porque a arte e cultura é saúde mental. Por exemplo, nesses tempos de quarentena, que a gente está em casa na internet, tudo que a gente consome é arte e cultura. É feito por artistas, é feito por produtores. E se não fosse a arte nessas horas, né? O que nós estaríamos fazendo nesse momento, assim? Exatamente.
É a Super Fran, necessário, né? super necessário. Para a saúde mental, inclusive. A gente fala de saúde, de arte e cultura, como também saúde mental. A Fran fez uma pergunta. A revista Berro e a Berro Filmes são parceiras? Não, eu não conhecia a Berro Filmes. Eu conheci hoje, inclusive. E eu Ó, acho até interessante, porque tem o mesmo nome, né? Mas a gente não. Eu nem não conhecia. Não sei se os meninos conhecem, né? Mas eu não conhecia e tal. Não olha conhecia. só. Outra pergunta. Vocês realizam oficinas e cursos nessa área de publicação independente? Ou em alguma outra área? Como vocês pensam as redes sociais de vocês? Certo. Porque a gente trabalha, nosso coletivo trabalha sob duas perspectivas atualmente, certo? A primeira é da comunicação independente, né? Produzir esse conteúdo independente e aí também ser um lugar, né? De abertura para artistas, para escritores do Ceará, para qualquer pessoa que queira escrever, a gente está aberto minimamente, né, gente? Claro que tem algumas, como é que eu posso dizer? Algumas limitações. Mas a gente está de ser um espaço de divulgação também para esses escritores, ser um espaço de comunicação independente, jornalismo independente, e também nossa outra questão é trabalhar com educomunicação e direitos humanos, né? A educomunicação ela é a mistura um pouco, a fusão de educação com comunicação, né? Então você está trabalhando um processo educativo por meio de alguma tecnologia midiática e linguagem midiática, né? E aí nisso a gente tá sendo muito interessante, porque a gente está trabalhando com várias juventudes do Ceará inteiro. A gente já trabalhou com 6 cidades, assim, num projeto. Em outro, em periferias daqui também. A gente teve uma parceria ano passado com o Centro Cultural Bom Jardim. Então foi ateliê de comunicação, que foi incrível. E também a gente já trabalhou dentro de uma escola com isso. A perspectiva disso é trabalhar a comunicação como essa ferramenta, essa possibilidade de criar nessa juventude tanto entender o direito à comunicação, como fazer uma leitura crítica da mídia, que é necessária e que a maior parte das pessoas, pelo que a gente está vendo, com fake news e com todas essas interpretações errôneas, as pessoas não estão adaptadas para esse sistema tão mediatizado que nem a gente vive. E, e também no sentido de que as pessoas possam falar, se comunicar, né? Se expressar, porque a escola muitas vezes é assim como a família, a escola, a igreja, são lugares que ensinam as crianças, os adolescentes a calarem, né? E a educomunicação vem no sentido de fazer essas crianças, esses adolescentes falarem, se expressarem, né? Seja por meio da rádio, do audiovisual, ou então pelo meio da própria escrita. E aí a gente está trabalhando com isso também. Então a gente faz esses cursos de educomunicação e direitos humanos, trabalhando direitos humanos, né? Trabalhando a questão da interseccionalidade entre racismo, machismo, homofobia. E está sendo muito interessante, porque a cada projeto que a gente faz, a gente está aprimorando, né? E tornando o projeto mais redondinho, assim, ter sido bem incrível o retorno. Inclusive, tem uma matéria também sobre isso lá no site, se alguém quiser. Inclusive, tem os podcasts da galera do Ateliê de Comunicação, que vão ser publicados essa semana no nosso Instagram. E as matérias que foram feitas por eles para o jornalzinho que a gente confeccionou. Então, vai tá tudo isso lá nos destaques do site. Então, você pode ir lá olhar e estar acompanhando também no Instagram da Revista Berro. Massa. Tem uma pergunta só que mais técnica. Vocês só usam softwares livres para editar a revista? É porque vocês curtem ou também para reduzir custos ou os dois? Ah, então, tem uma certa. O que acontece é que no início da revista, quando ela nasceu, ela era totalmente diagramada. Deixa eu pegar aqui a primeira. Ela era totalmente diagramada com software livre, né? Inkscape, GIMP. E aí não se utilizava nada de Corel, nada de design, nada de Photoshop. E aí
Ela foi em 2000 e... Peraí, nós estamos em 2020, 2018. A gente passou por uma... Foi passando por uma modificação, né? E aí, a gente ano passado, né? Vocês percebem, é um outro projeto gráfico, né? A gente modificou o projeto gráfico da revista. E aí, isso não permitiu, né? Que a revista ficasse totalmente feito só com softwares livres. Mas o porquê do software livre? Porque a gente trabalhar... Porque, primeiro, no sentido de ter acesso, né? Porque um software, quando ele é pago, mesmo que você hackeie ele, que você craqueie, né? Quer dizer, que você pegue aquele códigozinho e consiga... Eu, pelo menos, tenho vários aqui no meu computador. Mas ainda assim, ele não é livre, né? E a gente tem muita essa perspectiva de trabalhar com comunicação independente, trabalhar com o máximo de coisas livres, né? Trabalhar com menos de fronteiras possíveis. E por isso que a gente escolheu inicialmente trabalhar só com software livre. O Rafael Salvador, que foi o primeiro diagramador da revista, né? Ele era muito importante assim, trazer isso para a revista. Com o tempo, hoje o que acontece? A gente tenta o máximo possível ser com software livre, mas às vezes tem alguns erros que dão, que aí o Vitor Grilo já está trazendo alguns questionamentos para dentro que ele é o novo diagramador da revista, trazendo alguns questionamentos sobre isso. E então a gente ainda está em modificação. Mas Tem uma quase, galera... quase 100% de software livre. Nossa. Tem uma galera perguntando. Você comentou que não há como, ainda de certa maneira, gerir isso financeiramente entre vocês, né? Assim, vocês se pagarem pelo trabalho. Mas caso alguém se disponibilize, ser colaborador da revista, enviando matérias ou algo do tipo, a Fran está perguntando se as pessoas podem enviar matérias para vocês. E caso sim, como faz? Como faz para enviar matéria para a revista BR? Então, uma coisa é abrir para um novo editor, né? Uma pessoa que faça parte do coletivo. Isso daí a gente ainda está em processo. Mas colaboradores, a gente está aberto o tempo inteiro. Inclusive, a nossa revista é feita, acho que 70% de colaboradores. Então, tem colaboradores de sempre, tem colaboradores que ajudam às vezes, e tem pessoas que mandam só uma vez mesmo, assim. Então, tem gente que escreve artigo de opinião, reportagem, mas a maior parte é crônica, contos, essa parte mais literária. As contribuições são mais nesse sentido. Para você colaborar, mandar a sua colaboração, enfim, mandar para a revista Berro, @revistaberro.com, que é o nosso e-mail. Ou então entrar em contato lá no Instagram com a gente, porque fica mais fácil assim, de resolver isso. Massa. Eu queria te fazer uma pergunta, se no processo de vocês, de publicação, vocês já receberam algum tipo de repressão, assim, com relação ao conteúdo da revista? Como a gente... eu não sei, eu não fazia parte da revista nessa época, mas quando a gente... acho que foi em 2015 ou foi 2016, teve uma circunstância em que mandaram um vídeo de repressão policial, uma questão dessa forma, para o Facebook. Ainda a gente não tinha Instagram, o Instagram é muito novo para a gente. Assim. E aí mandaram para o Facebook, e aí no Facebook a gente publicou o vídeo na tora, assim. E aí aconteceram várias questões depois desse vídeo, assim. Pessoas se colocaram, assim, houve algumas ameaças, mas nada que... Porque era repressão policial, então tinha a ver com isso, né? Sabemos milícias, né, no Brasil, gente. Exato. Mas, no geral... Agora, assim, a gente é um coletivo que tem algumas questões políticas bem definidas, né? Que tá passando por modificações. Então, algumas coisas, por exemplo, quando a gente... É outro tipo de pressão, né? Não é exatamente uma violência, mas é outro tipo de pressão. Quando a gente lançou
uma, acho que foi uma nota, um editorial, ano passado, porque a gente não defendia o voto, né? Enfim. E aí a gente mandou uma editorial ano passado falando que a gente defendia que as pessoas fossem votar, quem pudesse, quem quisesse, né? Fosse votar. Ano passado não, ano retrasado. Estou ainda em 2019. Ano retrasado contra o Bolsonaro, né? E aí muita gente criticou a gente, porque a gente estava sendo. Enfim, a gente tem uma galera que é bem. Que está acompanhando a revista, e aí quando a gente faz qualquer coisa que sai um pouco politicamente, assim, a galera questiona muito, assim, e entra muito em contato. Então tem os dois lados, né? Tem tanto a repressão negativamente, como também tem aqueles toques de tipo, galera, vamos dialogar a respeito disso e tal. Se você sente que as pessoas são bem ativas no feedback delas com relação à revista. Eu Quem é? sinto que tem umas pessoas que são muito apoiadoras mesmo, assim, a gente já conhece algumas pessoas, inclusive, que tem muito carinho pela revista, que tem várias edições e que, enfim. Mas eu também sinto um pouco que a gente tem tido dificuldade, principalmente nos últimos anos. No último ano a gente conseguiu estabelecer um pouco a dinâmica do coletivo. E aí esse ano a gente está um pouco de dificuldade agora com essa quarentena, então vai ser mais difícil ainda. A gente está se rearticulando. Mas eu vejo que a gente tem, sim, pessoas bem próximas do coletivo, assim, bem próximas à revista Berro, que querem mesmo, que acham, que dão mesmo feedback. E, mas também acho que as pessoas estariam mais próximas se a gente tivesse um processo mais constante mesmo de produção de conteúdo. A gente teve do ano passado, quando a gente lançou essa última revista, a gente teve um momento mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, com pouca regularidade, né? E aí isso modifica a forma que as pessoas tratam a revista, se aproximam do coletivo e tudo. Mas tem pessoas que são muito queridas, assim, pra gente. Dani, qual é a frequência que vocês publicam a revista por ano? Fisicamente, como também virtualmente? Então, a gente tinha essa tentativa, né, de publicar 3 revistas por ano. E aí a gente começou numa articulação muito boa, só que existe uma grande questão, né, que porque a gente só publica a revista quando ela é impressa. O resto a gente está publicando sempre no site. Mas revista impressa, ela tem a questão de que o papel, né, da gráfica, ele é cotado a partir do dólar, né, gente? Então, imaginem aí a situação. E tem ocorrido um processo de encarecimento, assim, muito grande, assim. A nossa primeira revista, ela tinha um custo e praticamente dobrou a nossa última edição da revista, entendeu? Então, é um processo um pouco complicado, mas a gente tem essa intenção de fazer 3 revistas por ano. Não conseguimos ainda, estamos tentando. Mas as nossas primeiras edições foram assim, eram 4 revistas por ano. E aí depois que a gente foi perdendo um pouco a regularidade. E nas redes virtuais, a frequência por média da revista? Então, nas redes sociais, praticamente todo dia, assim, tem conteúdo. A gente entrou no final do ano passado, a gente entrou num recessozinho que acabou se alongando pro carnaval e aí virou coronavírus. Mas por isso mesmo, por essa dinâmica que às vezes as pessoas têm que fazer várias outras coisas para estar sobrevivendo e estar nas correrias, né? Mas a gente vai voltar agora, tanto na quarentena quanto depois, voltar a postar. Inclusive já tem vários conteúdos novos no site, tá faltando só divulgar lá no Instagram. E é isso, estamos mobilizando para que a gente volte a postar todos os dias, assim. Eu gostei muito do nome da revista Berro. Tu saberia falar um pouco da escolha desse nome? Então, eu não estava na criação do nome, né? Mas eu acredito que vem no sentido de que ela foi criada num contexto de mobilizações, né? De mobilizações de rua. Então, ela vem mesmo com essa questão de
muito crítica e questionadora, né? E vem disso o nome, Revista Berro. E faltou falar do bode, gente. A gente não tá falando do bode. O bode é o nosso guru, né? E desde o começo da revista, a primeira revista aqui, ele sofreu assim uma modificação até a última revista, olha. O bode deu uma. Ele deu uma psicodelizada ali. Foi. E aí, esse bode é retomando a velha história do bode aqui em Fortaleza, né? Que foi eleito vereador, não sei o quê. Mas é na perspectiva de questionamento da população, enfim. E de humor também, né? Porque não deixa de ser uma grande sacada de humor. Representativo, né, do Ceará como um todo. Então, ele vem nessa representação do humor e também da criticidade, assim. E aí ele sempre tá nas nossas capas, ó. Ah, é verdade. E a gente tem um editorial, o nosso editorial é feito por ele. Tem algumas revistas que eu não achei, mas enfim. Tem uma galera, a gente está quase no final do nosso bate-papo, e tem uma galera perguntando como é que podemos colaborar com a revista em questão de patrocínio. Se tem algum financiamento coletivo, porque eu tenho percebido bastante que as plataformas de crowdfunding e PicPay estão se popularizando muito no meio da arte e da cultura independente, né? Que as pessoas estão buscando esse financiamento. Inclusive, o Festival Quarentena, a gente está fazendo esse financiamento coletivo através do PicPay, que é uma plataforma virtual que as pessoas podem fazer transferência bancária, podem fazer depósitos, pagar com cartão de crédito, cartão de débito, com qualquer valor. E eu vejo que está sendo uma tendência, né, cada vez maior. Aí tem alguém perguntando se a revista, ela como é que faz para patrocinar? E eu te pergunto se vocês têm pensado alguma estratégia com relação a isso, de autofinanciamento. A gente tem pensado várias estratégias de autofinanciamento, né? Uma delas é essa ideia de assinatura, né? Que a gente chama. Que é essa ideia de que as pessoas assinem o nosso conteúdo e elas recebam conteúdo tanto compilado, né? Como com certa antecedência. Então, a gente quer trabalhar cada vez mais isso, nessa perspectiva de assinar e ajudar a revista, né? Eu acho massa. Que é utilizada, por exemplo, pela agência pública, né? Que é uma agência de jornalismo investigativo muito conhecida, assim, no Brasil, e por outras organizações de comunicação independente, né? Fora isso, a gente também tem pensado essas oficinas que a gente realiza, né? Como um coletivo, assim como se fosse um grupo de teatro. Geralmente, quando eles recebem o cachê, eles tiram uma certa porcentagem para a revista. A gente também tira uma certa porcentagem desses cursos, né? Para a revista, para estar mantendo e tal. Até os próprios custos, que às vezes a gente precisa fazer algum espaço, alguma coisa. Ou então, a gente precisa de dinheiro para estar fechando a publicação, né? E a outra questão que a gente não desenvolveu ainda é fazer blusas, fazer adesivos, enfim, coisas com a arte da Berro para estar vendendo. Só que a grande questão que a gente não conseguiu ainda pensar é uma forma de manter essa lojinha, né? Seria virtual? A gente venderia em algum lugar? Como seria? E a gente está ainda resolvendo essas questões. Agora, esse programa de assinaturas, a gente já pesquisou vários, né? A gente está vendo aí. A gente, inclusive, tem uma conta que está lá no nosso site, que as pessoas podem estar depositando dinheiro, sim. Ah, massa! Mas a gente quer desenvolver uma coisa que incentive as pessoas a estarem ajudando, né? Não, como esse sistema de assinaturas. Tem esse feedback. Porque, queira ou não queira, todas essas campanhas de colaborativas, né? É essa ideia de que a pessoa não está dando só, ela também está recebendo muito, né? Além de estar ajudando com um coletivo de comunicação independente, mas além disso, ela recebendo outras coisas também. E aí é essa a nossa ideia, né? De estar desenvolvendo esse programa de assinatura.
Massa. Mas lá no site tem um conta, se quiser colaborar. E outra coisa, se não quiser saber outras formas de colaborar com a revista, pode também entrar em contato no nosso, tanto no Facebook como no Instagram, com a gente, que a gente responde e resolve. Ou então pelo e-mail. Massa. Tem uma pergunta do Léo. Me Ô, desculpa. Léo! O Léo perguntou o seguinte: o que esperar da nova edição? Pode adiantar algo? Ah, tá muito. Primeiro tem porque toda edição a gente tem um ensaio fotográfico. Essa aqui foi o Vitor, e a próxima edição vai ser o Léo, né? Que vai estar Ah, então fazendo. ele perguntou ele fez essa pergunta já com segundas intenções. O Léo, ele é uma daquelas pessoas que estão sempre muito próximas, assim. A gente se conheceu num encontro de videoativistas, né? Promovido pelo Nigéria, enfim, que é outro coletivo. E a gente tá, inclusive, pensando em algumas propostas para Berro, né? A gente vai estar puxando. A gente tem uma ideia de podcast, que é uma coisa que a gente está tentando há muito tempo fazer. Mas a gente vai transformar isso na quarentena em live, né? Inclusive. E aí a gente. As pessoas acompanham lá na revista Berro, que a gente vai estar fazendo umas lives bem interessantes, pensando em outras perspectivas, né? Dessa ideia do coronavírus. Por exemplo, essa questão de saneamento básico que a gente não tem, a questão do controle social, que está sendo um laboratório de controle social, toda essa o que nós estamos vivendo, né? E a questão de necropolítica, enfim, a gente está pensando em algumas ideias aí. Mas para a revista, para a 7ª edição, a gente tem um Léo fazendo um ensaio fotográfico. A gente geralmente tem uma certa estrutura, certo? Que tem uma parte mais de reportagem, que essa reportagem vai ser passando por várias linguagens, né? Eu faço artes cênicas, né? Que é questão de dança, performance, até bufonaria com a Marusca Ribeiro, que é uma artista muito incrível também. Aí eu vou conversar com a Silvia Moura, com o Danilo Castro, com tanta gente, com o Altemar de Monteiro, com o Murilo Ramos, com a galera. O Vitor vai fazer a outra parte, que são outras linguagens, né? Porque eu vou fazer sobre dança e teatro e performance, bufonaria. E o Vitor vai fazer sobre fotografia, sobre música. E aí ele vai conversar com o Catatá, vai conversar com vários outros produtores, enfim. É outra ideia. Aí, fora isso, a gente vai. Ixi, agora eu tenho que lembrar. A gente vai ter o artigo do Thales Azigon, né? Acho que teve no Festival Quarentena também. E ele vai falar sobre essa questão de financiamento, de como sobreviver, como produzir cultura dentro da periferia e de forma independente, né? Que é da forma que ele está fazendo, falar de biblioteca comunitária, enfim, vai falar de várias outras coisas. Aí fora isso, nós temos os artigos, tanto os nossos artigos mesmo, as nossas sessões, né, que no meu caso é a Leste Ocidental. E, enfim, vai ter muita coisa legal, gente. Eu não tô lembrando o resto, mas vão ter muitos artistas, assim, bem incríveis, assim, falando um pouco sobre a perspectiva deles. Eu me surpreendi muito, assim, na verdade, eu fui com uma ideia e voltei com outra, assim. Foi incrível, por exemplo, conversar com a Silvia Moura, que é uma mulher, assim, incrível, e ela nos dizendo para ter esperança, para dizer, tipo, medo. Medo não, entendeu? Não é medo que a gente tinha que ver. E isso a gente nem estava vivendo no contexto que a gente está vivendo atualmente ainda, né? Que torna a situação ainda muito mais debilitada. Inclusive, o meu artigo, a minha seção do Lixo Ocidental, o nome é Aquele Futuro Não Existe. Aí eu fui ler hoje e eu fiquei pensando, meu Deus, parecia que eu sabia que ia acontecer tudo isso, mas, enfim, que é falando sobre, que é outra entrevista, a outra matéria que eu faço, que é falando um pouco sobre a monstruosidade, as monstras, né? E aí eu converso com a Isadora Ravena, que é também uma atriz, é pesquisadora da arte, enfim, é travesti, é uma mulher incrível, assim,
E aí ela fala, o futuro não existe, né? E aí eu fiquei pensando Massa. sobre o que é isso. O futuro não existe. Que futuro é esse que não existe, né? E aí ela fala muito sobre essa questão de que nunca esteve fácil. Para algumas pessoas, nunca esteve fácil, né? Por que se desesperar com determinada situação, né? E aí ela, na verdade, eu achei que eu ia achar um cenário muito mais pessimista. E eu achei um cenário, na verdade, de pessoas que estão resistindo ali há muito tempo. Sim. Que estão pensando Então, nisso como uma nova era, provavelmente, né? não estão pensando nisso numa forma de ter medo e de ficar com ansiedade ou tenebroso, não. Estou pensando isso de outra forma, outra forma. Então, para mim, foi mesmo. Eu não imaginava que eu ia encontrar isso. Assim. Então, tem muita gente participando da revista. Tem uma galera perguntando a respeito da abertura da revista para tanto artistas como escritores do interior do estado. Se vocês já receberam alguém do interior do estado, como é que é o diálogo da revista Berro com o interior do Ceará também? Pois é, a gente recebe sim colaboradores, mas a gente percebe que há uma concentração muito grande, assim. Inclusive, eu estava assistindo a live anterior, né? E ela falou sobre essa questão, a margem do rolê, né? E aí é engraçado porque quando a gente se coloca, porque a nossa perspectiva, a nossa hipótese era, nós somos a margem do eixo Rio-São Paulo. Mas na verdade tem a margem da margem, né? Que aí, por exemplo, o Altemar de Monteiro, quando ele vai falar, ele fala que a periferia, ela tá à margem da cidade de Fortaleza. Não adianta uma cidade de Fortaleza que só pensa é, no centro e Benfica, entendeu? E aí a Silvia Moura veio falar sobre outra margem, que é a margem do interior. Dessa cultura do interior que é para além da zona metropolitana, entendeu? Então é uma coisa muito. Aí, são margens de margens de margens, né? Então, Isso. o interior é a margem da margem da margem do rolê. A gente tem pensado, inclusive a gente queria fazer um lançamento no Cariri, da última revista, e não deu certo, muito porque, inclusive, o Zé, que é um antigo colaborador da revista que mora por aí, ele falou que talvez não dialogasse, porque a gente fala muito de Fortaleza nessa revista, né? A gente fala sobre trabalhadores do crime de Fortaleza, né? Então quando é muito difícil assim, sair dessa concentração, mas é uma intenção muito grande. Inclusive, a gente tem um projeto de fazer, por exemplo, sobre povos do mar, e aí trabalhar temáticas, né, direitos de território dos povos do mar, assim, porque está acontecendo muita coisa absurda de especulação imobiliária no Ceará, muita coisa assim envolvendo, enfim, eu não sei nem como dizer assim, mas são que pessoas muito poderosas, donos inclusive de sistema educacional de ensino em Fortaleza, que estão envolvidos em coisas muito pesadas, né? E inclusive eles fazem uma certa ligação com as facções do local, então as pessoas estão sendo muito perseguidas mesmo, expulsas do local. Então a gente tem vontade de fazer sobre outros locais, assim. Além disso, a gente tem uma ideia muito interessante que é trabalhar com pessoas em situação de rua, trabalhar um projeto de educomunicação com pessoas em situação de rua, que é uma ideia com o André Foque, com o Instituto Compartilha, que a gente também tá amadurecendo. Então, são projetos aí para o futuro. Massa. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Queria agradecer você em nome do festival por estar aqui com a gente, por mostrar esse projeto super massa de jornalismo livre, né? A gente pode chamar de jornalismo livre, independente. E gostaria de que você fizesse suas considerações finais. Eu queria chamar quem puder, né, para tá acompanhando a gente lá no Instagram da Revista Berro. Mas, para além disso, tentar procurar assim, as coisas,
sair desses meios de comunicação tão convencionais que a gente tem. Acho que o Instagram e outras plataformas deixam isso um pouco mais fácil, mas enfim. E pessoas que têm ideias também, a gente gosta muito de ideias, a gente sempre está aberto, assim. E a outra coisa que eu queria falar, se desse tempo, não sei como é que tá o tempo aí, é que tem um poema do Tales que eu gosto muito. E que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, assim. E aí eu queria... Eu não sou essa pessoa poeta de declamar coisas, mas eu queria terminar esse dia de hoje com isso. Até porque eu tenho pensado muito sobre isso, que é a palavra medo, assim. E aí, pode ser? Sim, com certeza. Deixa eu só achar aqui. Inclusive, é do livro Sarau, que está sendo uma das recompensas aí de vocês e tal. Depois vocês podem falar sobre. Só, ó. Ai, meu Deus. A palavra medo é mística. Quanto mais pronunciada, infla. A palavra medo é tática. Quanto mais ecoa, atrapalha. A palavra medo é dúvida, do povo que só reluta, não luta. A palavra medo é acúmulo, do capitalismo imundo. A palavra medo adoece. O coração da esperança esmaece. A palavra medo é aboio, de chamar a morte desgosto. A palavra medo é ração, que divide, separa, aparta, irmãs e irmãos. A palavra medo não cabe na boca das mulheres pretas, das bichas pretas, dos homens pretos, dos guerreiros tupinambás, tupiniquins, anassés, cariris, da gente toda pobre. A palavra medo a gente amarra no porte e sai todos os dias para trabalhar, estudar, ganhar da vida. Porque um dia menos dia se escolhe viver ou perecer apodrecidos, apavorados nos sofás de casas quentes sem ar-condicionados. A palavra medo, o povo de rua atira como pedra, acomodado de quem tem pão, água, teto e espera Salvador. A palavra medo murcham as flores, nos túmulos das guerreiras dos palmares, da cabanagem, da balaiada, do Araguaia. A palavra medo não segura os cartazes da Mãe de Maio, nem ressuscita os meninos mortos das chacinas, da Baixada, do Curió, do Pará e de São Gonçalo. A palavra medo não fecha os esgotos a céu abertos, não constrói banheiros nem latrinas, não faz bibliotecas, teatros, cinemas, não derruba muros ou governos, não serve nosso almoço, não anda de bicicleta, não trepa a três, não faz orgia, não ama livre. A palavra medo acaba quando fechamos forte nosso punho, deixamos a pálida paz patética de lado e vamos para cima. Lindo. Te agradeço, Dani, foi massa. Muito legal estar aqui com a gente. E até a próxima. Vou acompanhar agora assiduamente a revista Berro. Gratidão pelo papo. Beijos. Prazer, meu filho. Tchau. Tchau, querida. Oi, pessoal. A gente teve agora com a Dani Guerra, da revista Berro, com esse bate-papo sobre jornalismo livre, sobre a revista, sobre os processos, sobre Fortaleza, sobre cidade, sobre gente, sobre cultura, sobre arte. E todo esse papo vai estar salvo aqui na nossa live, como também estará salvo no YouTube brevemente. Quem gostaria de contribuir com o festival, esse poema que a Dani acabou de ler está no livro Sarau 2, que é uma das recompensas do festival. Então, se você quiser contribuir com o festival, qualquer valor, você recebe o livro Sarau 2, que contém essa poesia que a Dani acabou de ler pra gente. Como também o fanzine de Maiara Pontes, em PDF. Fez doações de qualquer valor para o Chapéu Virtual, você recebe esses dois presentões, né? Tanto o livro Sarau 2 como o fanzine da artista visual Maiara Pontes. Gostaria de agradecer a todo mundo e a gente volta às 19 horas com um bate-papo, com um papoco de ideias com a Argentina. E em breve, né? Eu acho que nosso tempinho aqui, inclusive, já extrapolou, mas vai dar bom. A gente se encontra de novo às 19 horas, tá? Beijos, queridos. Até mais. E doem pro Chapéu Virtual.